Meus irmãos, boa noite. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sempre sobre você, sobre a sua casa, sua família. Que privilégio podermos estar juntos em mais um tempo tão especial de celebração ao Senhor. Nesta noite, uma noite muito especial dentro da celebração da ceia do Senhor. Que Deus possa alcançar o nosso coração com uma palavra, aquecer o nosso coração com a sua presença e nos levar a entender a direção, o propósito dele para as nossas vidas. Você está com a sua Bíblia aí? Vamos lá? Abra comigo Mateus 26. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 26. Eu vou ler com você alguns versículos a partir do versículo 26. Alguns versículos a partir do versículo 26. Estar na Vida Nova é sempre um privilégio. O apóstolo Willi, a pastora Janete, sempre o nosso carinho e gratidão. Aos amigos pastor Rony, a Dani, poder desfrutar sempre da companhia deles e poder servir sempre essa igreja é um presente. Que Deus possa abençoar vocês sempre, conduzir vocês em vitória, guiá-los no cumprimento do bom propósito dele para a vida de cada um de vocês, para que o Senhor seja glorificado a cada dia diante disso. Você achou aí? Mateus 26, se achou com o sinal, diga amém. Eu quero ler alguns versículos com você. A partir do versículo 26 está escrito assim: Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo. Então ele tomou o cálice e, tendo dado graças, deu-os aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos. Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Versículo 26, versículo 36. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto vou além orar. Levando consigo a Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e velai comigo. Indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Voltando para os seus discípulos, achou-os dormindo e perguntou a Pedro: Então nem uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Indo pela segunda vez, orou dizendo: Meu Pai, se esse cálice não pode passar de mim sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então voltou para os seus discípulos e lhes disse: Ainda dormis e repousais? Olhai, é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos de pecadores. E se você pode, diga amém. Quem está com a sua atenção voltada para a palavra de Deus, diga graças a Deus. Esse fim de semana aqui, sem dúvidas nenhuma, foi o fim de semana mais decisivo da história da humanidade. O que eu e você vivemos hoje como igreja, a graça que nos foi manifesta, o perdão dos nossos pecados, a condição de não sermos mais escravos do pecado, mas sermos agora filhos de Deus, tudo isso passou pela nossa redenção, passou pelo Calvário. Entretanto, quando nós lemos o relato do que a Bíblia fala sobre esse último fim de semana, a gente percebe que o Calvário ele é o local da consumação. O Calvário ele é o local do pagamento final da dívida. Mas um momento de um grande conflito que o Senhor vai vivenciar passa pelo Getsêmani. O Getsêmani, a Bíblia diz que havia uma tensão sobre o Senhor tão grande que os seus poros começaram a sangrar sangue, romperam-se, devido a uma adrenalina intensa que ele estava experimentando. Ele olha para os discípulos e diz: vigiai comigo, orai comigo, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca.
A perseverança de ir até o Calvário, a decisão de ir até o Calvário, o peso dos nossos pecados que estava sobre ele, nós nunca vamos conseguir dimensionar. A Bíblia, quando nós estudamos ela e analisamos ela em uma visão panorâmica, entendendo o Antigo Testamento e o Novo, a Antiga Aliança, a Nova Aliança, a gente percebe uma coisa muito interessante. Deus dá a lei ao povo. Você sabe muito bem que o salário do pecado é a morte, o salário do pecado é a morte. Ou seja, a condenação do povo era a morte. Por que então que o povo vivia, apesar dos pecados e da iniquidade? Quando Deus estabelece o culto judaico, quando Deus estabelece o templo, a partir da época do tabernáculo, mais a lei, santo, santo dos santos, altar de sacrifício, oferta de expiação, todo aquele propósito, que era na verdade um protótipo, que era na verdade uma antecipação do modelo que seria o modelo da redenção, é como se houvesse uma cláusula na lei, para que o homem não morresse pelos seus pecados. Uma vez por ano, Deus havia estabelecido um dia, chamado dia da expiação. Você pode repetir comigo? Diga: dia da expiação. Lembra da estrutura do templo? Você tinha ali o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo, lembra? Átrio todos podiam ir, lugar santo apenas o sumo sacerdote e os sacerdotes podiam entrar, mas o santo dos santos, onde no contexto do Antigo Testamento ficava a Arca da Aliança, o local onde ali repousava a presença de Deus, era o local que apenas o sumo sacerdote podia chegar ali, e não era qualquer dia, não era quando ele bem entendesse, era apenas uma vez por ano, no dia da expiação. Ali ele sacrificava, ali ele espargia o sangue de um cordeiro, que na verdade era como se Deus estivesse falando o seguinte: o salário do pecado é a morte, vocês tinham que morrer, mas eu vou providenciar, através da minha misericórdia, que um cordeiro morra no lugar de vocês, no dia da expiação. O sumo sacerdote sacrificava aquele animal, espargia o seu sangue, derramava o seu sangue, e era como que a ira de Deus fosse aplacada por causa dos pecados do povo. Só que aquele sacrifício era apenas um sacrifício provisório. No outro ano, dia da expiação, sumo sacerdote, cordeiro, lugar santo, santo dos santos, ira de Deus aplacada. No outro ano, dia da expiação, sumo sacerdote, cordeiro, lugar santo, santo dos santos, espargindo sangue, ira de Deus aplacada. A Bíblia diz que toda lei se cumpre em Cristo, toda lei se cumpre em Cristo. Se toda lei se cumpre em Cristo, o dia da expiação também teve que se cumprir em Cristo. A pergunta é: quando é que o dia da expiação se cumpriu em Cristo? Olhando biblicamente, eu só consigo encontrar um local que a gente consegue ver as características do dia da expiação: o Getsêmani. O Calvário é o local da redenção, mas há um poder espiritual muito grande sobre esse momento que Jesus vivencia no Getsêmani. Jesus está com 11 dos seus discípulos, Judas já saiu para traí-lo. Ele entra com 11 dos seus discípulos depois da última ceia no cenáculo, no Monte das Oliveiras. No Monte das Oliveiras havia o jardim do Getsêmani. Ele entra com os 11 e a Bíblia diz que 8 dele ficam no local. E ele pega Pedro, Tiago e João e vai um pouco mais além. Deixa Pedro, Tiago e João em um local um pouco estabelecido, mais retirado dos 8. E a Bíblia diz que ele deixa Pedro, Tiago e João aqui, e ele sozinho vai um pouco mais além ainda. E é nesse local que ele começa a orar, chorar, todo esse momento. Há uma subdivisão aqui muito clara: 8 ficam ali, 3 ficam aqui, ele sozinho vai aqui. Biblicamente eu enxergo aqui um protótipo, uma visão da estrutura do dia da expiação. Porque se o átrio era o local que todos podiam chegar, se o Santo dos Santos era o local que somente os sacerdotes, o sumo sacerdote passava, e se o Santo dos Santos, o lugar santo, e se o Santo dos Santos era o local onde somente o sumo sacerdote entrava, há uma divisão disso daqui dentro do Getsêmani. Os 8 ficam ali, os mais íntimos e mais próximos vêm até aqui. Jesus sozinho chega até aqui. E quando ele chega até aqui, a Bíblia diz que o momento que ele está vivendo é algo tão intenso,
que ele começa a ter os seus poros rasgados e ele começa a suar o seu próprio sangue. Era justamente sobre o local onde o sangue de um cordeiro era derramado. Por isso o sacrifício de Cristo é completo, porque ele não é apenas o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, ele também é o próprio Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não é apenas aquele que se oferece, ele também é a oferta. Ele não é apenas aquele que mediu o sacrifício, ele também é o próprio sacrifício, é o Filho de Deus que foi até a cruz no meu e no seu lugar, para morrer em nosso lugar, perdoar o nosso pecado. Deixa eu lhe falar uma coisa: o sangue que ele terminou de derramar no Calvário começou a descer e a esvair das suas veias no Getsêmani. Eu tenho uma boa notícia para te dar: em Cristo os nossos pecados foram perdoados, nós deixamos de ser escravos do pecado e fomos feitos filhos de Deus. Se essa palma é para o Senhor, misture ela com glória a Deus, com aleluia, aumente o tom da sua adoração, porque Deus nos libertou nele. Em primeiro lugar, o Getsêmani é a própria encarnação redentora tomando forma. Ele começa a derramar o seu sangue. Mas deixa eu chamar a sua atenção para uma coisa. O Getsêmani, ele não é apenas um lugar. O Getsêmani é uma fase. Você pode repetir isso comigo? Diga: o Getsêmani não é apenas um lugar. O Getsêmani é uma fase. Tem algumas características, observe isso, algumas características que a gente vê presente nesses instantes que Jesus esteve aqui no Getsêmani, nesses detalhes que nós lemos nesse texto esta noite, que elas são, na verdade, reflexos de características que nós enfrentamos em alguns momentos da vida cristã. Se você talvez tenha uma caneta, um bloco de notas, eu penso que será válido para você. Deixa eu lhe pontuar algumas características da fase do Getsêmani na vida cristã. Algumas características da fase do Getsêmani na vida cristã. Primeira característica: é uma fase onde existem guerras que você não deve tentar lutá-las sozinho. Você pode repetir isso comigo? Guerras que eu não devo tentar lutá-las sozinho. Ele olha para os discípulos e diz: será que vocês podem orar comigo? Deixa eu chamar a sua atenção para isso daqui. Você já imaginou Jesus pedindo oração para alguém? Vocês podem orar comigo? Eu preciso que vocês orem comigo nesse momento. Mas por quê, Senhor? Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus está ensinando uma coisa para a gente. Tem guerras que você não tem que tentar lutá-las sozinho. Você precisa abrir o coração e pedir ajuda a alguém. Você precisa abrir o coração e contar com a companhia, o esforço, a intercessão, a oração, o apoio espiritual de alguém. Principalmente quando estão envolvidas nessas guerras situações e decisões que podem ser fundamentais acerca do seu futuro e da vida que você vai viver, do plano espiritual que você está cumprindo através dela. Primeira característica que a gente precisa aprender aqui: existem guerras que você não tem que tentar lutá-las sozinho. Você precisa aprender a pedir ajuda a alguém. Tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: quem tem coragem para confessar uma tentação, dificilmente vai chegar ao ponto de precisar confessar um pecado. Vamos lá, você pode repetir isso comigo? Diga: quem tem coragem para confessar uma tentação, dificilmente vai chegar ao ponto de precisar confessar um pecado. Cuidado para você não se isolar, sendo que talvez você está vendo que você não está conseguindo vencer essa guerra. Peça ajuda a alguém. Procure um pastor, um líder espiritual e peça oração, peça socorro, porque existem guerras que você não pode tentar lutá-las sozinho. Você entendeu isso? Diga amém.
Segunda coisa que a gente precisa aprender aqui, segunda característica da fase do Getsemane. A fase do Getsemane é uma fase onde pessoas que você contava adormecem. Já passou por um momento desse? De gente que você sabia que você podia contar com a pessoa, quando você mais precisou, adormeceu. Foi indiferente. Parece que não teve empatia com o que você estava vivendo. Já passou por isso? Jesus também enfrentou isso. E deixa eu lhe dar uma boa notícia. É porque Ele enfrentou isso que Ele não te deixa só em meio às suas guerras. É porque Ele enfrentou isso que Ele não te deixa só em meio às suas lutas. As pessoas podem até adormecer, as pessoas podem até ser indiferentes em relação ao que você está vivendo, mas Jesus não te deixa só. Deixa eu te dar uma boa notícia: Jesus é o amigo que não falha. As pessoas desta vida podem até te abandonar, mas Cristo nunca te abandonará. Glórias sejam dadas ao Senhor Deus por isso. Ele chega por 3 vezes e diz: será que vocês não podem orar comigo? Será que vocês não podem lutar contra o sono? Não podem lutar contra aquilo que é natural? Não podem lutar contra as tendências desse momento que vocês estão enfrentando junto comigo? Só que os discípulos adormeceram. Por quê? Segundo lugar, a fase do Getsemane é uma fase em que pessoas que você contava adormecem. Tem uma coisa interessante sobre esse sono dos discípulos no Getsemane. Há um princípio de oração que Jesus estabeleceu chamado princípio de oração em concordância. Você está comigo aí? Diga amém. Diga: princípio de oração em concordância. O que 2 ou 3 concordarem na terra será concordado no... O que 2 ou 3 concordarem na terra será concordado no céu. Você já parou para pensar sobre isso? Já parou para pensar sobre isso? Isso aqui é um princípio extraordinário. O problema é que a gente não sabe a força que a gente tem como igreja. A gente não tem noção da dimensão espiritual que está à nossa disposição e ao nosso alcance como igreja. Quer ver uma coisa? Irmão, você pode estar enfrentando a guerra que for. Sabe aquele momento que as coisas estão amarradas na vida? Confuso, não vai nem vem, tudo embolado. Experimenta jejuar para você ver uma coisa só. Eu já tenho testemunhos em minha vida de momentos que eu não sabia o que fazer, tudo amarrado, tudo confuso. Não vai nem vem, aquele negócio embolado. Experimenta entrar em um propósito com Deus, para você ver o poder que o jejum tem, de abrir caminho, de desembaraçar o que está embaraçado, de fazer com que toda dúvida, toda incerteza, toda insegurança, toda mente dividida seja dissipada, e uma luz de Deus vir sobre a sua vida, trazer clareza sobre a sua direção, trazer paz sobre a sua guerra, e trazer vitórias sobre as suas batalhas. Experimente. A gente precisa aprender e entender o poder espiritual que está à nossa disposição como igreja. O problema é que às vezes nós queremos lutar as guerras espirituais com armas humanas ou com meios humanos. A gente precisa entender o campo de batalha que a gente está vivendo e o que está à nossa disposição como igreja. O que 2 ou 3 concordarem na terra será concordado no céu. Já parou para pensar sobre isso? Nós concordamos na salvação do bairro da Moca, da cidade de São Paulo, da libertação das estruturas espirituais, que domina jovens, que destrói famílias, que arruína futuro de pessoas, que causa vício, que traz enfermidades, que traz desconstrução de esperança. Já começou a entender o poder quando uma família se reúne? Nós concordamos na salvação na nossa família, nós concordamos num tempo favorável de Deus sobre o nosso lar. Quando o pai e a mãe se reúnem, diz: nós concordamos com um futuro extraordinário sobre os nossos filhos, com a libertação dos parentes que ainda não servem a Jesus. Deixa eu lhe falar uma coisa: há um poder espiritual que está à sua disposição. Você precisa aprender a usar ele. O que 2 ou 3 concordarem na terra será concordado no céu. O Senhor entra nos discípulos com os discípulos, no Getsemane com os discípulos. Vocês podem orar comigo? Podemos, Senhor. Qual é a oração? Passa de mim o cálice. Tem possibilidade? Passa de mim o cálice.
Se essa oração aqui é feita em concordância, de duas uma: ou o princípio da oração em concordância é quebrado, ou o Calvário é adiado. Entende por que os discípulos adormecem? Há 3 tentativas. Os discípulos adormecem. Na terceira ele acorda os discípulos e fala assim: levanta. Por quê? Porque é chegada a hora. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. O traidor se aproxima. Judas estava chegando para entregá-lo. Os discípulos meio que tinham que dormir para que o princípio da oração em concordância naquele momento não se cumprisse. Por quê? Porque isso é um poder espiritual que a gente precisa entender, a ativação dele, o efeito dele sobre a vida da gente. Então deixa eu lhe falar uma coisa: tem momentos que pessoas adormecem, que é o próprio Deus que permite elas adormecerem, para você viver o que você está vivendo. É o próprio Deus que está te conduzindo, porque tem uma coisa: às vezes a gente pensa que a gente pode se segurar em pessoas, confiar em pessoas, às vezes a gente coloca expectativa, confiança em muita coisa, e Deus vai nos guiando, nos isolando, a gente não entende. Gente que a gente contava que sabia que ia socorrer, a gente adormece. É Deus dizendo o seguinte: esse momento é só meu com você, eu quero tratar você, eu quero te levar a um tempo extraordinário. Não tente contar com pessoas que adormecem, quando é Deus e você, Deus te tratando em meio ao seu Getsemane. Pessoas adormecem, mas o Senhor nunca vai te deixar só. Terceira lição dessa fase, você está comigo aí? Diga amém. Amém. Como foi que Jesus venceu a fase do Getsemane? Diga comigo: orando. Como foi? Como foi que Jesus suportou aquele momento? Como foi que Jesus triunfou sobre aquele momento? Como foi que Jesus venceu o Getsemane dele? Como é que você vai vencer o seu Getsemane? Orando. Terceiro lugar, a fase do Getsemane é uma fase que você só consegue vencê-la através da oração. E sabe o que é interessante aqui? É porque na oração a gente entende que o propósito da oração não é mudar a Deus. O propósito da oração é mudar a mim, é mudar a você. O propósito da oração não é mudar a Deus, é mudar a nós. 3 vezes Jesus falou: Pai, tem como passar de mim o cálice? 3 vezes ele orou: Pai, é possível que o cálice seja passado de mim? O que foi que mudou? A opinião do pai ou a opinião do filho? Do filho. Porque o propósito da oração não é mudar a Deus, o propósito da oração é mudar a nós. O propósito da oração não é convencer a Deus que o que eu quero está certo. O propósito da oração é me convencer que o que Deus preparou é que é o correto. O propósito da oração é me mostrar que o máximo que eu consigo enxergar é só o hoje, mas é um Deus que está sentado sobre o seu alto e sublime trono, que Ele tem o futuro das nossas vidas no controle das suas mãos. O propósito da oração é entender que Deus é soberano, que Ele já tem um futuro planejado, preparado, estabelecido. O propósito da oração é eu me esvaziar diante de Deus e dizer: Senhor, não é o que eu quero, é o que o Senhor quer. Não é a minha vontade, é a sua vontade. Não é a mudança dos meus projetos, é a mudança dos seus projetos. A oração não é para mudar a Deus, a oração é para mudar a nós. Você está entendendo isso? A oração não é para convencer Deus que o que eu quero que é o melhor, não. A oração é para humilhar a minha vontade e dizer: eu sou apenas servo, o Senhor é Ele. Foi Ele que me comprou, eu que pertenço a Ele. Não eu que comprei Ele e Ele que pertence a mim. Então não é mais a minha vontade, é a dele. Sabe qual é o problema da gente? É que a maioria das pessoas entendeu Jesus só como Salvador, mas não como Senhor. Você aceitou Ele como Salvador ou como Senhor? Aceitá-lo como Salvador é entender que Ele livrou você da eternidade sem Deus, te libertou do pecado, salvou a sua alma. Aceitá-lo como Senhor é entender que não é mais a sua vontade, não é mais o que você quer, não são mais os seus caprichos, não é mais aquilo que era projeto seu. Você pertence a Ele, ao plano dEle, à vontade dEle. Recebê-lo como Salvador e recebê-lo como Senhor é dizer: Senhor, muito obrigado por ter me salvado. A minha vida eu entrego a Ti. Não tem a ver mais comigo, tem a ver com os Teus planos, tem a ver com a Tua palavra. A oração não é para mudar a Deus, é para mudar a mim. 4º lugar, você está comigo aí? Diga amém.
Quantas vezes Jesus orou no Getsemane? Quantas? Quantas vezes ele falou com o Pai no Getsemane? Quantas vezes o Pai falou com ele? Perdoa, é criança. Quantas vezes o Pai falou com ele? Nenhuma. Porque a gente precisa entender que a fase do Getsemane é a fase que a gente precisa aprender a conviver com o silêncio de Deus. Já passou por isso? Você ora, clama, chora, se derrama e Deus não diz nada. Já passou por isso? Você chora, pede, implora, se rende diante dele e parece que o céu está fechado, céu de bronze. Pai, tem como o cálice ser passado de mim sem que eu beba? Pai não diz nada. Pai, é possível que esse cálice seja passado de mim sem que eu beba ele? O Pai não fala nada. Curiosamente, Paulo enfrentou uma situação na vida dele que ele classifica como um espinho na carne. De vez em quando alguém me pergunta: Mateus, o que é o espinho na carne? Não dá para saber. O que dá para saber é o seguinte: Paulo disse que aquilo era um mensageiro do diabo que esbofeteava a sua face para que ele não se vangloriasse das riquezas e das maravilhas das revelações que ele havia recebido. Era como se Deus tivesse levado Paulo a um nível de comunhão e de revelação tão grande, que quando o coração dele pensava em julgar que ele era superior por causa daquilo que ele havia tido de Deus revelado sobre ele, o espinho na carne era como um tapa na cara dele que esbofeteava a face. Era como se fosse Deus dizendo para ele: ó, quando você tenta se vangloriar de alguma coisa que eu deixei você viver, eu vou mostrar para você a sua humanidade, que não é por causa de você, que é por causa da graça, que não é por causa das suas qualidades, que não é porque você é superior, que não é porque você é melhor do que ninguém, é só porque a bondosa graça foi manifesta sobre você de uma forma abundante. O que é o espinho na carne de Paulo? Não dá para saber. Mas é algo que ele estava dentro do coração dele, que era como se fosse uma ferida no ego. Era meio que a carne dizendo o seguinte: ó, isso aqui não tem a ver com você não, porque se não fosse a graça, deixa eu ferir você nisso daqui um pouco. É o mensageiro do diabo que vem esbofeteia a face, para que ele não se vangloriasse. Era como se fosse alguma coisa que revelava nele que aquilo ali era só fruto da graça, porque a humanidade dele era falha. E ele só estava de pé por causa da graça de Deus. Só que por 3 vezes ele ora. Quantas vezes? Quantas? 3. Ele diz: por 3 vezes eu pedi a Deus que arrancasse isso de mim, que removesse isso de mim. Deus removeu o espinho na carne, sim ou não? Não. Teve resposta, sim ou não? Não. Só teve uma fala de Deus. Que fala é: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Senhor, o Senhor pode retirar de mim esse espinho na carne? A minha graça te basta. Senhor, tem como o Senhor retirar isso daqui de mim? A minha graça te basta. A minha graça te basta. A minha graça te basta. Mas eu estou pedindo ao Senhor por 3 vezes, o Senhor não pode me dar uma resposta em relação a isso daqui? A minha graça te basta. A minha graça te basta. A minha graça te basta. Tem fases que você precisa de uma resposta e ela não vem, que você precisa de uma direção e ela não chega, que você precisa de um basta e um socorro, não acontece. Só que deixa eu te falar uma coisa, que eu estou concluindo essa palavra. Enquanto a resposta não vem, enquanto a direção não chega, fique tranquilo, uma coisa Deus não vai deixar faltar: graça. E enquanto tem graça, você resiste.
Enquanto tem graça, você caminha. Enquanto tem graça, você persevera. Enquanto tem graça, você caminha um pouco mais. Enquanto tem graça, apesar das dores, apesar das incertezas, apesar das perguntas sem respostas, você consegue levantar a cabeça e dizer: a graça está me sustentando, ela é suficiente. A graça de Deus me basta, eu vou vencer mais um dia. A graça de Deus me basta, venci mais um mês. Eu estou liberando uma palavra de Deus sobre a vida de alguém nesta noite. Talvez você está enfrentando a fase do Getsemane da sua vida. Alguma resposta de Deus aí não chegou e talvez você está desesperado porque a resposta não veio, mas Deus está falando a você: fique tranquilo, a minha graça não vai te faltar. A minha graça não vai te faltar. A minha graça não vai te faltar. Fica de pé glorificando a Deus por essa palavra em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Deixa eu te falar uma coisa. Você já leu o livro de Jó? Faz assim. Sabe o que mais tem no livro de Jó? Perguntas. O que mais tem no livro de Jó? Por que o Senhor está permitindo isso daqui acontecer? Por que todo esse mal me sobreveio? Deus fica um tempo em silêncio e não responde nada para Jó. Nada, nada, nada. Deus volta a falar com Jó no capítulo 39. E Deus não volta dando respostas. Deus volta trazendo perguntas. 70 perguntas. Perguntas do tipo: Jó, como é que se explica a formação de um osso no útero de uma mulher? Me explica aí, Jó. Como que eu formo ossos no útero de uma mulher, em um embrião? Você sabe como que pesca um leviatão, um crocodilo com um anzol, Jó? 70 perguntas que fazem Jó se render diante de Deus e dizer o seguinte: Senhor, eu não sei nada, eu não entendo nada, eu não tenho controle sobre nada. 70 perguntas que fazem Jó se render diante de Deus e dizer: Senhor, eu só sei de uma coisa: tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. A vida de Jó ensina uma coisa para a gente: a espiritualidade de uma pessoa não está revelada na quantidade de vezes que Deus fala com ela, mas ela se manifesta na capacidade que essa pessoa tem de suportar os períodos em que Deus não fala. Eu vou repetir isso aqui para você. A espiritualidade de uma pessoa: eu conheço um irmão que Deus fala com ele todo dia. Tem que ver aquela irmã, todo dia Deus fala com ela. Tem gente que parece que tem o WhatsApp de Deus. Abraão era amigo de Deus. Abraão era amigo de... Deus chamou Abraão em Gênesis 12, quando Abraão tinha 75 anos. Quando você lê Gênesis 17, Abraão está com 99. Haviam se passado 24 anos. Quantos anos? Quantos anos? Sabe quantas vezes Deus falou com Abraão em 24 anos? 4 vezes. 4 vezes. Com um amigo dele, Deus falou 4 vezes. Eu tenho tido a sensação de que, sabe aquela resposta de Deus que vem, aquela palavra rema? Nessa forma de se comunicar, Deus não fala muito. A hora que você quer, você tem Deus falando aqui. Mas essa forma de comunicação, de uma palavra assertiva para um momento, eu tenho tido a sensação de que Deus, ele se relaciona muito. Ele não está ausente nunca. A gente vê ele guiando a gente, conduzindo todo dia, todo instante. Mas ele fala pouco. Porque na verdade,
momentos que ele fala é momentos de virar uma página, de iniciar um ciclo, de ou confirmação de uma rota ou direcionamento para uma rota nova. Se com Abraão, que é um amigo dele, Deus fala 4 vezes em 24 anos. Se com Jesus no Getsêmani ele não fala. E se na cruz esse mesmo Jesus está dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? Se o Jó, que era um homem que Deus deu testemunho dele, Deus chamou Jó de íntegro. Íntegro ali vem do original inteiro, a palavra íntegro significa inteiro. É Deus que está olhando para Jó e está dizendo o seguinte: para mim Jó é um homem íntegro. Sabe o que significa isso? Que Deus está dizendo o seguinte: Jó é alguém que quando eu olho para ele eu não vejo nele faltas. Quando você tem as características de Davi, é Samuel que está escrevendo. Quando você tem as características dos personagens da Bíblia, é um autor que está escrevendo. Sobre Jó, quem está falando é Deus. Jó é um homem íntegro. Você consegue ter noção de Deus dando testemunho de uma pessoa nesse nível? E alguém desse quilate enfrenta o silêncio de Deus e não tem as respostas quando precisa? A espiritualidade de uma pessoa não se manifesta na quantidade de vezes que Deus fala com ela, mas na capacidade que ela tem de perseverar, de resistir, de no meio da tempestade jogar âncora e entender uma coisa: nenhuma tempestade é para sempre, nenhum mar bravio dura para sempre. Estou liberando essa palavra de Deus sobre a vida de alguém nessa noite. Uma hora esse mar vai se acalmar, uma hora essa tempestade vai passar, e aí quando a tempestade passa, a gente puxa a âncora e continua a viagem. Deixa a direção chegar. Nem que você ore, clame, chore, mas diga: Senhor, eu não quero seguir sem ter paz aqui, de que é a rota que o Senhor preparou. Vamos orar? Para concluir, eu quero te lembrar que o Getsêmani é uma fase difícil, sim ou não? Sim, mas é só uma fase. Você pode dar um sorriso de máscara mesmo para alguém que está perto de você? Olhe nos olhos dessa pessoa e diga assim: eu sei que é difícil. Diga: mas fique tranquilo, é só uma fase. É só uma fase. Diga para essa pessoa: talvez ele ainda não respondeu, mas diga: pode ter certeza, ele não vai deixar faltar graça, 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 graça e graça.